Todas essas psicologias que mostram o homem como basicamente um feixe de impulsos que é depois trabalhado, atenuado, modificado e melhorado pela cultura, né, deixa sempre no ar a seguinte pergunta: como pode ter começado a cultura? Né, se todos somos seres instintivos, então, né, e se a cultura sempre se opõe aos nossos instintos, então deve ter havido um primeiro sujeito que contrariou seus próprios instintos. Tá certo? Mas ele contrariou seus próprios instintos em nome de um instinto ou em nome de uma outra coisa misteriosa que nós não sabemos o que é. Que poderia ser, digamos, um apelo divino, uma intervenção extraterrestre ou qualquer coisa assim. Tá certo? E esse problema continuou sem solução. Carl Jung viu mais ou menos que existia esse problema e ele não aceitou a ideia de dividir o ser humano numa parte obscura e uma parte clara, quer dizer, uma parte institual, subconsciente, e uma parte refletida, consciente, que seria portadora então dos valores da cultura, etc, etc. Ele achava que o centro mesmo da consciência estava no subconsciente. Então, havia uma parte luminosa no fundo do próprio subconsciente. Essa aqui se poderia chamar, vamos dizer, o eu ideal que está contido ali no fundo e que busca se realizar na vida. No entanto, o fato é que, na prática, os próprios analistas junguianos continuavam raciocinando em termos de uma parte obscura e uma parte clara. Quer dizer, a distinção de inconsciente e consciente correspondia ainda ao obscuro e ao claro, ainda que admitindo que no fundo da escuridão do subconsciente havia uma luminosidade maior, tá certo? Que poderia refletir até idealmente, segundo Jung, a imagem de Deus no homem. A coisa se torna um pouco mais esclarecida quando o psicólogo suíço Paul Diel, ele com os estudos dele sobre o simbolismo na mitologia grega e sobre o símbolo de Deus nas várias culturas, ele descobre que no próprio universo dos sonhos e dos símbolos do inconsciente está dado, de algum modo, uma legislação moral implícita. De modo que, vamos dizer, as forças atenuantes e civilizadoras não são coisas que vêm de fora para o ser humano, mas que já estão dadas, pelo menos em germe, no próprio mundo do inconsciente. Também, paralelamente, aparece o psicólogo russo-italiano Igor Caruso, com a ideia de que a consciência moral é um elemento instintivo e básico no ser humano, e que, longe de o processo formador das neuroses ser a repressão dos instintos pela consciência moral, ele diz que é o contrário, que a repressão das exigências básicas da consciência moral é que gera as neuroses, tá certo? Então, a coisa estava indo mais ou menos nesse pé. Também, Viktor Frankl não modifica os termos da equação com a ideia do sentido da vida. Ele acredita que o sentido da vida é uma coisa que existe objetivamente e que há um sentido da vida para cada um. Portanto, esse sentido da vida, ele é estrutural, ele é permanente no ser humano, ele nasce com o ser humano e ele tem que ser descoberto, ele não é inventado. Ora, se o sentido da vida é inerente ao ser humano, então, evidentemente, ele só pode ser inconsciente e, vamos dizer, o curso da vida é descrito, vamos dizer, como a transmutação de um sentido de vida que está inconsciente para um sentido de vida que é consciente, que é conscientemente aceito
e que daí para diante se torna o, vamos dizer, o alinhamento